Deus nosso Pai, o Senhor que é amor e bondade, abençoa cada um de nós neste momento onde estamos fazendo essa reunião online, para que possamos nos fortalecer com as suas palavras, vindo do Cristo Jesus, nosso Mestre, modelo guia, que tanto nos conforta com seu carinho e amor. Esse carinho por esta humanidade que ainda precisa muito de consolo, de paz, de harmonia, de amor. E pedimos neste momento para que possamos superar esta pandemia que tanto perturba o coração de cada um de nós. Abençoa, Senhor, para que possamos crescer com tudo isso que está acontecendo. Pois Deus é Pai, o Senhor Jesus é o nosso Mestre, poder guia, está sempre diante desta batalha, para que nós possamos nos fortalecer e seguir em sua direção, para Deus nos abençoar sempre. Graças a Deus, viva Jesus. Liberdade em Cristo é o tema de nosso estudo de hoje. E Paulo escreveu aos Gálatas a seguinte mensagem: Estais, pois, firmes na liberdade que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Isso porque naquela época, a gente tem, de vez em quando tem que se reportar a época onde o que foi escrito esses temas, esse evangelho. E naquela época estava existindo muito esse detalhe do pessoal ser escravizado pelos mais poderosos, o que ainda hoje, no fundo, continua de uma forma mais, digamos assim, mais sofisticada. A gente às vezes está sendo escravizado e nem sabe, nem se dá conta de tão melindrosa que é a coisa. Mas a gente é escravo de quê? Escravo do poder, escravo da justiça, escravo da fome, escravo de nós mesmos, que é a pior das escravidões. Porque aqui, quando Paulo escreveu essa carta, ele se referia à escravidão tanto do jugo do povo como da alma, principalmente da alma, né? E Emmanuel vem aqui chamar a atenção da gente sobre esse tema com muita clareza. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito, impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acena-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por uma desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o
cada vez mais. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encandeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. É um texto que nos chama bastante atenção, porque aqui Jesus está mostrando que em todos os momentos, tudo que ele passou, em nenhum momento teve revolta por parte dele. Pelo contrário, ele ensinava sempre a respeitar, a aceitar, a compreender, a amar, né? É o que Jesus nos deixou. E aqui, para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo da escravidão. Está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E nessa lição, Emmanuel comenta que o apóstolo disse com indiscutível acerto que para a liberdade é que o Cristo nos libertou. E é preciso entender com essas palavras que Paulo não se referia à liberdade de ir e vir, de andar, de passear, mas sim a liberdade no sentido espiritual. É desse que a gente precisa ter livre, né? Em todos os tempos, essa liberdade ela foi sempre utilizada por dominadores de uma forma bem cruel, né? A gente sabe, que acompanha ao longo da história, o quanto, principalmente a classe menor, a classe pobre, era, de certa forma, escravizada, e continua ainda nos tempos atuais, né? Porque a gente vê uma grande minoria com o poder máximo nas mãos e aquela grande quantidade de pessoas no nível mais baixo, o sofrimento que é, a dificuldade que hoje a gente tem para manter o alimento dentro de casa, a dificuldade que hoje a gente tem para conseguir estar com o nosso aluguel em dia, a dificuldade que a gente tem para conseguir um emprego, enquanto tudo isso é de uma certa forma manipulado e nós continuamos sendo de certa forma escravizados, tanto moralmente, eticamente, espiritualmente, pelas grandes religiões que existem aí. Olha quanta lavagem cerebral a gente vê do povo sendo manipulado por seitas estranhas, pessoas que se suicidam em nome da seita, pessoas que matam em nome das seitas. Então, esse domínio, ele continua predominando de uma certa forma. Nós já estamos um pouquinho mais atentos, não evoluídos, atentos. Então, a gente já tem que se ir despertando para essas coisas, né? E o mundo, naquela época, vivia o quê? Vivia em guerra. O povo mais forte sempre dominando o mais fraco e escravizando. Ainda hoje, nos vários setores da vida que a gente vive no dia a dia, existe quem usa dessa liberdade indevidamente, usando o poder no exercício da tirania, no abuso de tantas outras formas, né? E o que acontece? Quase sempre a liberdade, quando a gente acha que conquistou, que está dominando, ela é usada sem responsabilidade. E olha uma grande coisa. Eu vi no filme certa vez, o Homem-Aranha, o filme do Homem-Aranha, onde o avô do Homem-Aranha lá dizia, o avô é tio, acho que é tio, que diante de grandes poderes vem as grandes responsabilidades. E é onde nós estamos aqui conectados, né? À medida que nós vamos nos melhorando, vamos aprendendo, vamos estudando,
automaticamente a nossa responsabilidade aumenta. Então, essa liberdade de que se fala, o espírito tem que estar livre, a alma tem que ser livre, ela também vem junta com essa responsabilidade. Por quê? Nós ainda não temos o poder ou a capacidade de termos uma liberdade plena. Ainda precisamos de diretrizes, tanto do mundo espiritual como do mundo físico. Ainda precisamos de leis para poder a gente se manter, de certa forma, equilibrado. Porque se não fossem as leis, boas ou más, como seria o nosso planeta? Como seria o nosso mundo, né? Como seria nosso povo? Que com tanta lei para a gente cumprir, ainda é o desvairamento que é, ainda acontece algo, o que acontece, tanta catástrofe, tanta guerra, tanta maldade dentro do ser humano, né? Então, são poucos de nós que conseguimos perceber que não há sentido em levar uma vida de liberdade se não tiver também uma vida de responsabilidade. Então, os dois precisam estar caminhando juntinho. Muitas vezes, na maioria das vezes, digamos assim, nós queremos ser livres. Nós queremos é, mandar na nossa família, mandar em quem está em nossa volta. Ninguém pode mandar na gente, né? Mas aí, de que forma a gente está usando esse poder, digamos assim, que a gente tenha? Qual é a responsabilidade que a gente está tendo diante de tudo isso? E essa noção de responsabilidade, ela está apoiada em preceitos éticos e morais que vêm lá da sabedoria do Evangelho de Jesus, né? E ali a gente tira dois fundamentos que são a base para a nossa vida, né? Dois ensinamentos de grande reflexão que deveriam estar sempre impressos na nossa mente, para que a gente nunca esquecesse. Mas a gente esquece, a gente está lembrando aqui agora. Mas terminou o estudo, daqui a pouco começa a nossa labuta do dia a dia, a casa para limpar, a cozinha para arrumar, a comida para fazer, e aí a gente, de certa forma, esquece. Isso não estou criticando ninguém, é uma coisa natural nossa de seres humanos que ainda estamos na nossa caminhada. E o primeiro desses é o quê? Desses ensinamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento, o mandamento maior. E o segundo mandamento, que não é menos importante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não existe outro mandamento maior que este, né? Então, tudo aquilo, portanto, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Escrito lá por Mateus. Então, todo o ensinamento de Jesus, todo o ensinamento evangélico, se resume nessas duas situações. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e também terá que amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a lei de liberdade funciona para nós dentro desses limites que são necessários, a fim de que, exercendo, aprendamos a ser livres e não libertinos. A gente tem que ser livre, mas tem que usar de uma forma clara essa liberdade, de uma forma justa, em prol do próximo, em prol do bem, em prol do amor, né? Fazendo aquela caridade que a gente tem que fazer de coração e não porque somos forçados, né? E a gente, de certa forma, acha que já é bom, que já tem o poder de amar o próximo, assim como a nós mesmos. Mas será que a gente realmente faz isso, né? A gente observa que a gente vai andando na rua, então a gente amarás o próximo como a ti mesmo. Mas se a gente passar encostado de um mendigo, daqueles bem fedorentos, a gente fica com nojo. A gente não tem coragem, se estiver no chão, não tem coragem de pegar nele lá e levantar porque ele está muito sujo. Isso estou falando de uma forma geral, não é nada específico, mas é a maneira como isso ocorre. E a gente se acha que já é o máximo, que já está no caminho da caridade, que já está no caminho do amor. Mas mesmo que a gente não queira, mesmo a gente que já acha que está nisso, a gente sente
aquele mau cheiro dele não vai fazer mal nenhum à nossa saúde, mas incomoda. E incomoda porque a gente ainda não está com aquele amor puro dentro do nosso coração, que quando a gente está com isso dentro de nós, a gente nem sente, nem se dá conta disso. Mas é parte da nossa própria caminhada, da nossa própria evolução. Então, o maior valor da liberdade, da independência que desfrutamos está na possibilidade de servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Jesus veio à Terra para ensinar seus habitantes a conquista da verdadeira liberdade, que é a liberdade espiritual. Então, e fez com seus exemplos, né? Mostrando a cada um de nós como faria, como deveria ser para conquistar essa liberdade. Mostrou que só a moralização do homem que pode libertá-lo das imperfeições. Então, se a gente não evoluir moralmente no nosso decorrer, como a gente vai fugir dessas imperfeições que estão dentro de cada um de nós, né? Que impedem a nossa evolução espiritual, aprisionando na aprisionando cada um de nós as consequências de nossos atos. Porque nós somos escravos até mesmo daquilo tudo que a gente faz na vida, né? E a gente não percebe isso no dia a dia. Então, de acordo com Jesus, liberdade, independência, não é o abuso da faculdade de raciocinar, do poder, do fazer, mas sim a felicidade de sentir a Deus, nosso Pai, através da obediência às suas leis. Ou seja, se a gente está seguindo a Jesus, procurando manter esse conhecimento, procurando manter a prática dessas leis, a gente vai estar mais conectados, vai ter mais força para conseguir superar as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias inferioridades. E liberdade que realmente liberta é aquela que se conquista aprendendo a servir ao semelhante, fazendo o bem, não lesando os outros. Então, é através disso que a gente vai conquistando essa liberdade, através da prática do bem, que é o que a gente sempre está discutindo aqui, né? Fazer o bem sem olhar quem, amar o próximo como a nós mesmos e daí por diante. Então, à medida que a gente vai vivendo isso, vai colocando na prática, aí essa liberdade vai entrando para dentro de nós. No início, quando a gente começa a estudar, a gente fica submetido a tudo aquilo que está lá, a seguir aquelas regras, mas uma regra que a gente é forçado, não segue por amor, por dedicação total. Então, a gente está sempre prisioneiro, de uma certa forma, do sistema em si, é isso que eu quero dizer, né? E à medida que a gente vai aperfeiçoando nosso conhecimento, vai colocando na prática aquilo tudo que a gente aprende, aí a gente vai realmente se libertando, vai libertando o nosso espírito, né? Então a gente é obrigado a reconhecer que são poucas as vezes que a gente usa essa liberdade de uma maneira digna. A gente não costuma usar apropriadamente. Em quase todas as oportunidades, a gente não sabe aproveitar, né? Se a gente é perseguido e aparece a oportunidade de desculpar, o que que a gente normalmente faz? A gente revida, né? A gente rebate, a gente dá o troco, como fala o outro. E era a oportunidade para a gente começar a reparar essas nossas falhas, né? Se a gente é caluniado, em vez de perdoar, o que é que a gente procura? Procura se vingar. Se a gente é perseguido, procura destruir o inimigo. E é assim que a gente vai levando a nossa vida. Então, são poucos os que sabem levar esse sentido de liberdade aos planos superiores. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertará de quê? Né? Que verdade é essa que vai libertar a gente e vai libertar de quê? Libertar dos preconceitos, do apego material, da vaidade, do orgulho que ainda vive firme dentro de nós. Como a gente é orgulhoso e não se dá conta, né? A gente acha que já está bom, que já está bem equilibrado, que já é, de certa forma, elevado, mas o orgulho continua forte e é talvez um dos piores sentimentos que tem para a gente tirar dentro de nós, né? O preconceito, né?
esse apego às coisas materiais que a gente tem, como a gente fica desesperado se um ladrão vem e rouba uma coisa da gente, um carro, uma moto, uma bicicleta, né? A gente sabe que é trabalhoso para conquistar um bem desse, mas não seria razão para nosso desespero se a gente tivesse um equilíbrio maior, né? De que forma a gente pode se melhorar, né? Perdoando as ofensas, amando os inimigos. Quem de nós que tem ainda disposição para amar nossos inimigos, né? Nós até desculpamos, mas perdoar ainda não perdoamos. E olha que a gente for botar ao pé da letra, se a gente desculpa e não perdoa, a gente não fez nada, né? Precisamos pensar nisso. Às vezes a gente ouça muito isso, mas já começou a perdoar, já é o começo. Não, a gente tem que trabalhar profundamente para se libertar realmente. Porque se eu desculpo, eu desculpo só da boca para fora. O meu coração está lá com aquela mágoa, com aquela. E eu tenho que tirar isso de dentro do meu coração. E eu só vou tirar isso no trabalho que eu fizer no bem, para ajudar o próximo. Só assim eu vou me fortalecer para poder me libertar disso tudo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim, não tem como chegar ao Pai. Então, esse é o caminho que a gente teria que seguir, né, para a busca dessa liberdade. Então, essa liberdade, ela é um quê? Uma conquista gradativa. Ela não é também adquirida da noite para o dia. É aos pouquinhos, a gente vai trabalhando no dia a dia para poder conseguir chegar nela. Então, libertar-se com Jesus é crescer em compreensão e entendimento, né? Libertar-se com Jesus é ficar livre dessas impurezas, dessas coisas que ainda estão dentro de nosso coração. Aprendemos com Jesus o senso de disciplina, porque se quisermos ser livres, precisamos aprender a obedecer às leis naturais do amor que regem a vida nas relações entre todos, né? E a gente, como é que está nosso relacionamento? Como é que tá nossas relações com os nossos irmãos, com os nossos familiares? A gente sabe que não é tão fácil a gente manter, talvez seja até mais fácil se relacionar lá fora do que dentro de casa, né? Isso é natural de nós seres humanos. Tem uma velha fábula que conta uma historinha e sintetiza um pouco mais isso, né? Conta que numa já remota era glacial, os porcos-espinhos sentiam-se ameaçados de destruição pelo frio que reinava em toda parte. Por instinto, uniram-se, conseguiram sobreviver em razão do calor que irradiavam. Ou seja, era tão frio que eles precisaram se aconchegar ali para poder escapar e sobreviver daquele frio todo. Mas não obstante, pelo fato de estarem muito próximos uns dos outros, passaram a se ferir mutuamente, provocando reações inesperadas que as quais afastaram, fizeram com que eles se afastassem, né? E o que que aconteceu? Como consequência dessa decisão, todos aqueles que se encontravam distantes passaram a morrer por falta de calor. Então, primeiro se juntaram, como eles eram com espinhos, começaram a se ferir. E, ao invés de procurarem uma forma de equilibrar aquilo, não. Se afastaram, saíram, caíram fora e automaticamente começaram a morrer por causa do frio. Então, os sobreviventes, percebendo o que acontecia, reaproximaram-se agora, porém, conhecedores dos cuidados que deveriam manter, a fim de não se magoarem reciprocamente. Graças a essa conclusão feliz, sobreviveram à terrível calamidade. E da mesma forma é a nossa vida. A gente está num meio familiar, começam as desavenças, as dificuldades, ao invés da gente procurar equilibrar e manter aquilo, se nos libertando dessas amarras que ainda tem dentro do nosso espírito, o que é que a gente faz? A gente se afasta, vai fora achando que vai resolver. E não é bem assim, as coisas não se resolvem dessa forma, né? A gente tem que pensar sobre o que a gente está fazendo com essa liberdade que a gente tem, que a gente precisa conquistar no dia a dia, né? Qual a nossa verdadeira missão, o que a gente tem que fazer para se melhorar. Repetindo aquela mesma frase de Santo Agostinho, quase sempre a gente está repetindo aqui,
porque está fazendo parte de cada um desses bate-papos que a gente está tendo, né? A autoanálise que a gente precisa fazer todo dia, o que que a gente tem que melhorar, o que que a gente precisa corrigir dentro de nós para podermos obter essa liberdade espiritual que ainda é tão difícil de ser conquistada, porque devido ao próprio ambiente que a gente vive, ao meio que a gente vive, que a gente é de certa forma manipulado e fica difícil a gente se libertar. Então, que essa mensagem de hoje possa deixar um ensinamento melhor para dentro de cada um de nós, que a gente possa seguir com mais fé, com mais força, procurando esse equilíbrio dentro de cada um de nós, procurando amar quando a gente tiver mais oportunidade, procurando perdoar também quando essa oportunidade chegar, compreender, aceitar, né? E que Jesus possa estar em nossos corações. Que assim seja. Amém. O que que acontece? Eu estava dando uma lida, né, nesse texto que o senhor passou e repassei também aquela liçãozinha, né, aquela passagem, né, da Bíblia de Gálatas, né, que fala liberdade em Cristo, né, que é o título que o senhor colocou, né, da lição. Tá. E aí o que acontece? É interessante que essa passagem ela fala como se fosse de argumentos, né, contrários. Ele fala em liberdade em Cristo, mas Paulo ele fala de tudo, das coisas que nos prendem e que prendiam, né, o pessoal, né, de Gálatas da época, aquela sociedade, aquelas doutrinas, aqueles rituais, né, que eles faziam. E Paulo, em muitas vezes, ele até discordou dos outros apóstolos, né? Se eu não me engano, ali no livro de Paulo e Estevão tem uma passagem que ele entra meio que numa contenda ali, se eu não me engano, é com Tiago a respeito daquela questão da circuncisão, né? E essa passagem aqui de Gálatas fala disso também. Não entrando nesse mérito, porque isso, né, não é o foco do nosso estudo, é, é, eles tinham posições divergentes, né? Tiago achava que deveria permanecer essa questão dessa ritualística, né? E Paulo já tinha uma outra linha de pensamento, que o foco principal era na moral do Cristo e alguns rituais, algumas coisas poderiam ser deixadas de lado, né? Então, o Paulo, quando ele escreveu essa passagem, essa carta, ele está com a intenção justamente de enfatizar isso, que as pessoas têm que buscar sua liberdade na obediência aos ensinamentos morais do Cristo, não ficar muito presos a determinadas rituais, né, obediências a comer isso ou aquilo. Então, essa era a questão da divergência. Paulo, nessa lição, ele ensinou que a liberdade cristã ela está consistindo na gente se reformar, né? Na gente modificar os nossos atos e não na gente ficar seguindo determinadas coisas que a gente já poderia se livrar delas. Quem está correto, quem está errado nessa contenda não nos cabe nesse momento, né? Mas a questão aqui é a seguinte: Jesus, quando ele veio, né, entre nós, ele, embora ele fez parte também desse contexto, ele não foi rebelde em nenhum momento aos rituais, né, do período, tanto é que ele foi batizado, né? O batismo é como se fosse um rito, né? Dentro daquela doutrina, daquela crença, né? Então, assim, isso que é interessante, por isso que Paulo, embora ele tenha sido o maior divulgador, né, do cristianismo, ele como uma pessoa de temperamento, né, bem forte, ele também enfatizava algumas coisas que a gente precisa parar para pensar. Porque Jesus, na verdade, ele veio pregar a obediência no sentido mais amplo das leis de Deus, no sentido de comportamento entre os irmãos, você ser fraterno, você ser, né, cordial, você ser justo, é mais nesse sentido. E assim, o interessante da lição, né, é que o conjunto de valores que Jesus tinha era totalmente diferente do conjunto de valores que a gente ainda carrega conosco, né? É, é, como o Solés, né? Ele disse,
aquele exemplo que ele deu, né, da pessoa de situação de rua, por vezes a gente se sente pessoas um pouco mais caridosas, solidárias, por fazer uma oferta de alguma coisa material, né, até para ajudar eventualmente uma pessoa em situação de rua também, mas a gente não se sente à vontade de se aproximar, né, de conversar, de repente até tocar, dar um abraço, né? Então, quer dizer, a gente tem um conjunto de valores diferentes do que aquilo que Jesus, né, veio nos ensinar. Em todas as lições, né, de cura que Jesus fez, você imaginando aquela cena, né, das curas, né, que ele promoveu, são pessoas extremamente simples, extremamente pobres, extremamente numa situação Debilitadas. debilitadas, né, numa situação de dificuldade, e Jesus não tinha pudor em tocar, né? Quando ele dizia aquela passagem, né, das criancinhas, vinde a minhas criancinhas, ele não tinha nenhum pudor em abraçar, em tocar, e a gente tem valores um pouco diferentes. É verdade que a gente está caminhando, né? A gente também não pode desanimar, embora a gente esteja muito longe mesmo dessa da beneficência, né, de Jesus, mas é um passinho de cada vez, né? O importante é a gente fazer essa reflexão e ver o quão distante a gente está de Jesus, mas o quão distante a gente está do que já passou. E fazer disso uma motivação para a gente continuar perseguindo essa mudança que a gente precisa, né, fazer. É interessante que na passagem também do que Solácio colocou, no finalzinho, ele fala que a liberdade, fala que a felicidade, né, de Jesus, ela consistia em ver o bem de todos, o bem geral, mesmo que isso trouxesse até um pouco de sacrifício da parte dele, como finalizou nessa questão da crucificação, né? Então, assim, quando a gente se coloca, se propõe a obedecer às leis de Deus, né? Os ensinamentos que Jesus veio trazer, que é a lei de amor, de justiça, de caridade, né? A gente para pensar que muitas vezes a gente vai precisar abrir mão de coisas que a gente ainda não está disposto a abrir, né? Então essa é uma questão importante. E a liberdade ela consiste em você obedecer com felicidade. Não adianta, né? Como o seu Leste também mencionou, da questão de você quando começa na doutrina, né? Foi mais ou menos isso que o seu Lécio falou, né? Quando você começa na doutrina ou em qualquer outra, né, religiosidade, você ainda está ali se adequando e às vezes você faz uma coisa ou outra meio que forçado, porque você ainda não atingiu aquela maturidade para compreender determinados valores que só com o tempo você vai aprender, né? Então, assim, hoje a gente se sente um pouco mais livre de fazer um estudo como esse que a gente está fazendo, mesmo que a gente incorra em erros, porque eu estou aqui dando a minha opinião. O seu Laércio fez o estudo e a fala dele consiste no que ele estudou, mas também nas experiências de vida dele, na construção dos valores que ele, né, fez, nas opiniões pessoais dele, e assim cada um de nós, né? Cada um dá uma pequena opinião, uma pequena contribuição. Às vezes a gente pode se equivocar na nossa linha de pensamento. Às vezes aquilo que a gente pensa não é o mais adequado, mas eu acho que o interessante e o valor das coisas é exatamente isso. É a gente, através dessa troca, ter essa oportunidade. Uma hora acertar, outra hora errar, observar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo feito pelos outros, né? Por aqueles que estão ao nosso redor. Numa reunião como essa que a gente está fazendo, a gente tem muitas imperfeições, mas eu acho bacana esse interesse, né? A motivação de você estar todo domingo procurando, né? Estar aqui nesse horário, cada um, né, na sua casa. Às vezes a internet cai, a voz fica baixa, a voz fica alta, o cachorro lá, tudo. Mas a gente está sendo amparado, com certeza, por uma espiritualidade assim do bem que está dando força para a gente, no sentido de que, mesmo que a gente tenha muitos defeitos, muitas coisas para corrigir,
esse esforço, né, de estar aqui tentando trocar uma ideia, tentando se esclarecer, mesmo que de uma forma mais descontraída, não tem aquela formalidade, de repente, da casa, né, de um centro espírita, onde só um fala, os outros todos só escutam, né? Aqui a gente pode cada um falar um pouquinho, e assim, isso tem um valor grande, isso traz assim uma satisfação, e com certeza a espiritualidade vai ajudando, dando uma pitadinha, né, de inspiração aqui, uma inspiração acolá. Às vezes, no decorrer da semana, isso acontece muito comigo, né? No decorrer da semana, eu me deparo com situações. E caramba, a gente conversou sobre isso na reunião e tô eu aqui falando de novo a mesma coisa que não deveria falar. Estou eu aqui fazendo de novo aquilo que eu não deveria fazer, pensando o que não deveria mais pensar. Mas o legal é que, pelo menos, a gente já se lembra, né, que teve uma reuniãozinha, teve um encontro em que a gente trocou uma ideia positiva, a gente falou coisas boas e, pelo menos, a gente está esforçando. De repente, a gente dá uma escorregada aqui, mas a gente se recorda do que foi falado, tenta na próxima melhorar. O legal é isso, é a gente não ficar mais se sentindo tão triste, tão assim, inferior por ainda errar, né? Porque, na verdade, a gente tem uma oportunidade muito grande de ter livros que a gente tem acesso a ler, veículo da internet que é muito legal, da gente estar aqui se vendo, da gente poder pesquisar, assistir palestras, ver o que está acontecendo nas casas espíritas que estão abertas, né? E aí a gente se fortalecer, porque por mais que muitas coisas ruins estejam acontecendo, né, por aí afora, tem também muita coisa boa acontecendo e a gente nem toma conhecimento, né? Então, se a gente não ficar atento para observar e não tentar se motivar no nosso dia a dia, nessas pequenas coisas, a gente não vai encontrar felicidade nunca. A gente vai só se sentir oprimido, porque de repente você está numa. Vamos falar de nós, né? De repente a gente está seguindo, a gente segue a doutrina espírita e tem uma série de preceitos, uma série de coisas que de repente eu ainda não estou muito à vontade, eu ainda não acho que não é a minha de fazer. Mas, cara, a construção, ela é lenta, né? Então, assim, você não vai compreender todos os ensinamentos, né, da codificação espírita em, sei lá, em um mês, em um ano. A gente vai levar, de repente, a vida toda e não vai conseguir compreender e, principalmente, praticar, né, esse conjunto de valores. Então, só para finalizar meu entendimento aqui, eu acho que a gente precisa olhar para frente, né? Procurar focar nas boas experiências que a gente tem por aí. Jesus é o mestre, né? É o modelo principal, o melhor modelo. Mas a gente também tem muitos exemplos bons mais próximos de nós, de pessoas que erram pra caramba, mas também acertam muito. Então, isso faz com que a gente veja que a gente está longe de chegar a um patamar de Jesus Cristo, mas a gente consegue fazer coisas que outros também fazem, muito legais, né? Então, assim, e nisso a gente fica, se sente livre para poder errar, acertar, mas sabendo que a gente um dia vai estar acertando mais do que errando. Acho que essa que é a liberdade que Jesus vem pregar, e naquela coisa da passagem bíblica, né, que fala entre as tendências mais conservadoras e a ideia de Paulo na moral, é a gente ter uma visão mais ampla de que realmente o objetivo do Cristo é trazer ensinamentos morais, né? Embora as leis, as regras existem para serem cumpridas, senão tudo vira uma bagunça, a gente precisa, com o tempo, ir observando o que serve hoje. O que serviu no passado talvez não sirva mais hoje, precisa ser ajustado. E aí fazer as coisas de uma maneira suave, sem querer ser, né, o desbravador, achar que as coisas do passado não servem mais porque estão ultrapassadas, e implementar um monte de coisas novas. Não, a coisa tem que ser lenta, tem que ser gradual, até para não ter esse choque, né? É que nem em casa, o choque de gerações, né? A gente sempre acha que o pensamento do nosso pai, da nossa mãe, está ultrapassado, a gente que sabe de tudo, né?
quando na verdade não. Na verdade, a experiência deles tem uma sabedoria muito grande, mas a nossa vivência, as nossas experiências enquanto jovens também tem coisas a trazer para os mais velhos. Então, um vai complementando o outro. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar focar e entender que essa liberdade do Cristo, ela traz muitas coisas boas, mesmo que a gente precise sacrificar um pouco. A gente vê que toda liberdade, né, tem um preço. Né? O que eu quero dizer com isso? É difícil você se libertar, né, sem você abrir mão de certos valores. Né? Que são esses valores? São as nossas negatividades. Nós ainda insistimos em manter dentro do nosso campo. Né? Deus nos criou livre. Embora simples e ignorante, ele nos deu a condição do livre-arbítrio, para nós escolhermos o que nós queremos da vida. Infelizmente, nós nos escravizamos por causa do livre-arbítrio mal usado. E depois disso tudo, a gente precisa o quê? Nos livrar disso, trabalhar. Então a gente vai, esses valores negativos que nos prende a uma condição dolorosa. Né? Tu vê a humanidade em si, né, tem essa imperfeição. Né? Como Jesus fala que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por quê? Essa escravidão ainda é mantida em nós. Né? Como foi falado, conheceis a verdade, que a verdade nos libertará. Quem é que está interessado em buscar a liberdade? Né? Conhecer a verdade. Poxa, pessoas ficam presas na riqueza, na perseguição, no ódio. E isso faz do quê? Nós vamos dizer, tem N coisas, né, que nos colocam como escravos. É difícil a gente sair dessa porque nós nos afinizamos com essas coisas. Então, a gente, para sair dessa onda, cara, como é que é difícil? É sem ajuda, fica complicado. Jesus Cristo teve que vir aqui, encarnar, se diminuir aqui para poder, né, mostrar para nós como é que a gente se liberta. E olha só quanto tempo tem que Jesus Cristo já passou aqui e nós ainda insistimos em mantermos escravos das nossas próprias imperfeições. E aí? Como é que nós vamos nos livrar disso? Aí nós fazemos nossos trabalhos, nossas reuniões, aí vem trocando informações, vem buscando dizer que nós estamos piores do que ontem. Não. Nós estamos nos livrando aos poucos das nossas mazelas. Aí você vê o quanto é difícil nós sairmos dessa condição torta que nós nos colocamos. Né? É falado, né, que nós precisamos fazer, nós sabemos o que precisamos fazer, mas nós estamos ali insistindo em nos manter naquela prisão. Né? Então, o que acontece? Só depende de cada um de nós, né, nos valorizarmos a ponto de que venhamos a nos livrar desses problemas que nós mesmos causamos. Aí, a gente vê, dentro da nossa casa, nós temos uma forma de agir. Quando nós vamos lá para a rua, nós temos outra forma de agir. Lá na rua, a gente nos contém mais, nós ficamos mais contidos, porque nós sabemos que tipo de ação aquela pessoa vai ter com o que você propôs para ela. Se você vai agredir, né, vamos dizer assim, se você vai agredir, você pode ter uma reação agressiva também. Grande maioria, infelizmente, vai te agredir, vai te tornar um pedregulho na cabeça. Poucos vão ter a consciência de que esse cara está fora de si, esse cara não está legal, deixa eu sair de perto dele. Poucos vão pensar assim. Infelizmente, nós ainda temos essa coisa presa no nosso psiquismo ainda. Nós ainda precisamos buscar nos valorizar de uma forma mais equilibrada. Infelizmente, nós ainda estamos num patamar abaixo, né? Mas sabemos que já tivemos muito mais embaixo e já melhoramos um pouquinho. Esse é meu conforto, né? Porque a gente sabe que a evolução é individual, cada um
Mas, por exemplo, se não fosse o apoio do grupo que nós formamos, que estamos ali, cada um chegou assim, né? Ó, poxa, ó, faz isso não, isso tá errado. Pô, é uma sutileza, né? Essa puxadinha de orelha que a gente recebe do próprio companheiro que quer o nosso bem. Muitos não têm essa condição de entender isso. Quando a gente começa a entender que aquela puxadinha de orelha foi do nosso bem, poxa, graças a Deus, poxa, aquele amigo me ajudou. Então a gente tem que entender isso, né? Que a gente começa a se livrar dos problemas, ouvindo um É, pouco do. eu vou falar alguma coisinha. Por exemplo, a Elaine teve uma fala, né? E onde a gente tem ainda muito preconceito, né? Então, e nós já vimos até assim na internet e tudo, eles fazerem tipo um teatrinho, né? Aquela pessoa, às vezes até famosa, né? Eles caracterizam como uma pessoa muito simples, como um tipo do mendigo, e teve uma situação que era assim, aparecia uma criança entrando num restaurante, né? Bom, e aquela criança toda bem arrumadinha, no instantinho apareceu alguém para procurar se aquela criança tinha se perdido dos pais, onde estavam os pais. Depois, eles colocam a criança assim, como se fosse um filho de um pobre, né? Mendigo, né? Entrando naquele restaurante. Então, aquela criança foi tratada muito diferente, né? Da, da, da criança que estava bem arrumada, né? Então a gente tem esses preconceitos, né? E às vezes até atrizes assim famosas, né? Eles caracterizam e aquela pessoa passa pelo outro, nem olha, nem depois vão ou então acha que aquela pessoa é perigosa, né? E depois vão mostrar que era uma pessoa conhecida, um ator conhecido, né? Aí leva aquele, aí tem aquela reação, né? Então a gente tem muito preconceito sobre essa parte também de aparência, né? Você com aparência, você é tratada de um jeito, e você, uma pessoa simples, você é tratada de outro jeito, né? Ainda carregamos também isso aí, né? De preconceitos, tanto a tua religião é a melhor, a do outro tem isso, tem aquilo, né? Mas não é isso que vai nos fazer crescer, né? Não é essa essa parte de preconceito, né? Porque todos somos todos filhos de Deus, né? Cada um trazendo suas provas e expiações, né? Para passar. Então, nas minhas orações, eu peço assim, não que aquela pessoa fique curada. Eu peço que Deus dê força e coragem para ela, mas seja feita a vontade dele, né? Que sabe o que é melhor para nós, né? Então, a gente tem uma certa liberdade, mas tem que ter a responsabilidade, né? Se você mora com outra pessoa, né? Se você tem a tua família, você não vai ficar na farra, né? Sai do trabalho, vai tomar cerveja, vai e depois vai para casa, né? Então você está levando toda, estou dizendo nessa época, né? Agora está levando aqueles vírus para dentro de casa, né? Se for uma pessoa ainda que tenha, é uma pessoa que tem um juízo, né? E mesmo o trabalhador, quando ele é uma pessoa que dá conta do seu serviço, faz o seu serviço direito, acaba ali, ele quer ir para casa, ele quer descansar, ele quer estar com a família, né? E não ir para tomar cerveja, tomar isso, chegar em casa à tarde. Já não é a mesma coisa. Se ele dirige, então nem se fala, né? Então, assim, é muita responsabilidade nos nossos atos que a gente tem que ter, né? Para ir crescendo um pouquinho, né? Nas poucas coisas, a gente ir melhorando um pouquinho, né?
A gente sabe que é difícil, né? A gente erra toda hora, né? Fala às vezes muito e não faz, né? Tem isso. É Mas verdade. deixa aqui o meu depoimento de hoje. Muito Vamos obrigado. tentar, vamos tentar, assim, ir nos curando, né? Dessas marzelas. Então, vocês falam, né, foi falado muito aqui de liberdade, né? Que liberdade em Cristo. E aí, é que nem eles já comentaram muito, e aí me veio na mente uma passagem de Jesus, mas em primeiro lugar eu quero falar sobre a liberdade em si, que é como às vezes o Divaldo até fala, liberdade com libertinagem. A gente confunde muito o que é liberdade e com a libertinagem. O que é a liberdade? Liberdade é você entender, que nem vocês já falaram aí, no processo de se desligar, de se desprender as coisas que nos prendem à matéria, que nos atrasam o nosso progresso espiritual, que impede a nossa moral evoluir. E isso é liberdade, mas a libertinagem, que as pessoas entendem de liberdade? É libertinagem, é você estar liberto para se cair no oba-oba, para curtir a vida, não estou falando que é proibido curtir a vida, porque é normal, mas não com desregramento, como nós vemos aí, que muitas vezes é, de repente, liberdade de separar da esposa, liberdade para ter liberdade, porque do que aquela esposa fala no seu ouvido, e tantas outras coisas que nos impede, entre aspas, para quem não entende o que é liberdade, que nos impede a ser livre para fazer o que quiser, sendo que a gente esquece que nós temos livre arbítrio, nós somos livres para fazer o que nós quisermos, mas nós também somos livres para responder pelos nossos atos. E aí, que as pessoas, a maioria da humanidade, se complica, e que não entende que essa liberdade, ela tem limite, que tem uma lei maior, que tem uma lei que está digamos assim, que está nos vendo 24 horas, registrando todos os nossos atos, até a nossa inspiração. Então, por isso que quando se fala de liberdade, cuidado para não confundir com libertinagem, porque é isso sim. Liberdade é você entender que você tem sim liberdade de fazer, de escolher, mas também tem compromissos a assumir, tem a responsabilidade de cumprir com os seus atos. E veja como a gente entende a liberdade totalmente errado. Vocês estavam falando aí de Jesus na cruz. Aí eu lembrei de uma passagem de Maria Dolores, em que ela falava, em que ela narra que quando Jesus estava lá na cruz, muitas pessoas foram lá ver ele, e entre eles foram Barrabás, que era o irmão que estava preso, que estava sendo escolhido entre Jesus e Barrabás. Só que o povo escolheram Jesus para ser preso e soltar Barrabás. Então, Barrabás, ele trazia uma grande ferida no crânio. E ele ficou lá olhando para cima, mas se perguntando para ele mesmo: por que esse homem não fez nada e ele está preso? Tanto eu tenho consciência que fiz tanta coisa errada e eles me libertaram. Será que eu sou o homem, o filho de Deus, o escolhido por Deus? Aí ficou com aquelas perguntas. Aí o que acontece? Olhando para cima, cai uma gota de sangue de Jesus molhado com suor, que ele já estava ali nas últimas, molhado, envolvido com suor, na ferida do crânio do Barrabás. Aí, de repente, sarou, naturalmente. Ele ficou, nossa, liberdade, porque aquela ferida para ele era uma prisão, porque ficou um tempo bom, um tempo bem extenso com aquela ferida no crânio, na situação dele, porque ele era uma pessoa complicada, e aí ele ficou não desnobando, mas assim, feliz da maneira tão de liberdade tão grande que ele achou que Jesus realmente era o réu merecedor e ele foi escolhido por Deus, escolhido por o Pai, porque não entender aquele milagre que aconteceu. Olha, liberdade duas vezes, foi libertado
entre ele e Jesus já não puseram ele na cadeia, né? Na cruz, né? E liberdade por ele ter se livrado daquela ferida no crânio, que foi a gota de sangue de Jesus que curou. Então, ele ficou deslumbrado. Só que ele começou o ego, como nós temos que tomar cuidado com as nossas liberdades, não deixar o ego tu falar mais alto. Ele ficou comentando que aquele milagre que aconteceu, que seria ele, Jesus, o que realmente devedor, seria ele o profeta que ia ser profetizado por Deus, que é o esperado e tudo mais. Aí um dos anjos que cortejava Jesus lá no Calvário, lá na cruz, chegou a ele e falou: Barrabás, cala-te, que não sabe o que estás falando. Jesus está aqui em nome do amor por um grande voo maior. Você apenas está aqui nesse momento recebendo essa ajuda por misericórdia divina, mas continua algemado nas suas próprias algemas, que é as suas dívidas. Então, aquilo para Barrabás foi uma tristeza. Ele saiu chorando, desceu aquelas pedras do Calvário, desesperado, envergonhado dele mesmo, ter pensado que Jesus era realmente digamos assim, o devedor, o devedor que era ele que teria que ficar morrer na cruz. E ele seria elevado. Aí o que acontece? Barrabás chorou tanto de vergonha, ficou tão triste com aquilo que aconteceu, que ele não, assim, não tinha coragem mais nem de olhar para ele mesmo, porque o remorso foi tão grande depois que o anjo falou com ele, que era um dos espíritos que estava junto a Jesus, velando lá a situação, porque estava esperando o momento exato para fazer todo o processo. E aí, o que acontece? O que Barrabás pensou é o que todos nós pensamos. Quando nós libertamos de uma ferida, o que nós queremos? Queremos cair no oba-oba. Quando nos libertamos de uma doença, o que nós queremos? Quando nós libertamos de uma prisão, agora eu tô livre para fazer o que eu quiser. E que nem os 10 leprosos, que foram, todos os 10 foram curados, só dois voltou para agradecer a Jesus, porque o resto achou que eram merecedores daquela cura e que podiam fazer tudo de novo. Vira a liberdade da enfermidade um momento de extravasar aquelas energias. E aí não era esse o motivo da liberdade, era para que aqueles irmãos entendessem que eles foram libertos, mas para mudar, para renovar, libertar por dentro e não por fora. Então, vocês falaram uma coisa muito interessante aí, que com essa passagem de Maria do Louro, que está no livro Somente o Amor, eu fiquei imaginando, quando eu vi Liberdade em Cristo, eu fiquei imaginando como nós ainda, 2000 anos se passaram, 2000 e tantos anos já se foram, como nós ainda estamos presos nessa situação, como nós ainda repetimos os mesmos erros, os mesmos atos. Por isso que nós temos que fazer como fala Jesus no Evangelho, orar e vigiar muito, porque a nossa tendência de cair na tentação é muito grande. Porque a gente, que nem foi falado no estudo aí, a gente acha que já está evoluído, já está lá na frente, e não é isso, gente. Nós não estamos nesse patamar ainda, já caminhamos muito. À vista que nós éramos, já caminhamos muito, mas ainda temos muito mais para caminhar, temos muito mais para melhorar. Então, vamos assim, tomar cuidado quando Deus nos dá liberdade de alguma coisa, é porque é para nós nos melhorarmos por dentro, é para nós evoluirmos, é para nós crescermos na moral, no amor, na fraternidade, e não fazer tudo aquilo que nós estávamos fazendo e achar que não vamos ter que responder por isso. Porque muitos de nós, se tiver Deus é tão bom, misericordioso, se nós tivéssemos a liberdade que nós queríamos ter, com certeza nós não estaríamos aqui fazendo um estudo. Com certeza nós não estaríamos olhando um pouquinho do que nós entendemos a dor do nosso irmão, porque nós não sentimos na pele o que aquele irmão sente. Nós não passamos por momentos difíceis, como a gente vê aí
que nem foi falado na falência que nós vemos aí dos nossos irmãos, como o rico cada vez mais rico, que é o que a situação que apresenta agora no nosso planeta, e principalmente no nosso país, e o pobre, cada vez mais complicada a situação. Por quê? Porque não passaram por momentos semelhantes a esses que nós estamos passando, mas isso não isenta eles de responder pelos seus atos. Isso é liberdade? Não é, isso é prisão, porque nós vamos ficando presos a nós mesmos, nós vamos ficando presos aos nossos débitos, vamos aumentando os débitos em vez de termos créditos, e estarmos aqui arrumando créditos, para quando chegar no mundo espiritual, estar libertado dessas correntes, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo que nos prende, como fez o nosso irmão, como fez Barrabás, como faz qualquer um de nós. Então, a gente olhando, as coisas não mudaram tanto assim. Nossa preocupação é de se melhorar, é de olhar para dentro de nós e tirar o que tem de melhor e doar-se. Parar com essa coisa, como a dona Gilda falou aí, deu esse exemplo dessas duas crianças. Isso, gente, é normal. Hoje, numa loja, se chegar uma pessoa bem vestido, de terno, se chegar uma pessoa com a roupa comum, o olhar dos vendedores vai ser para aquela pessoa que está bem arrumada, porque pensa logo o quê? Tem dinheiro, vai gastar bem, vai fazer uma boa compra, com certeza a loja vai ganhar mais. Mas aquela pessoa simples, que parece não ter nada, não pode vir aqui apenas olhar, você está entendendo? Não vai me deixar nenhum benefício aqui na loja. E o que, que vai acontecer? Não vou perder tempo com esse, vou para esse que está bonito, está arrumado, tem dinheiro. E às vezes se engana, porque muitas vezes que nós não temos que conhecer, que ver as pessoas por fora, pela roupa, pelo que ele é, pelo que ele aparenta ser, e sim pelo que ele é, pelo ser que está ali dentro. Mas, infelizmente, o nosso olhar ainda não consegue enxergar essas qualidades da alma. Nós vamos ter que trabalhar mais, vamos ter que ter mais um pouquinho de paciência, pedir a Deus que Jesus esclareça a mente da nossa nação, para que nós possamos um dia ver as pessoas como irmãos, ver as pessoas como iguais, porque por enquanto isso ainda não acontece. Então, essa hoje é a minha fala, porque isso ficou muito bem claro nessa passagem de hoje, foi muito rica a informação. E vocês explanaram muito, então pouco fica para a gente explanar, mas a gente nunca é tarde para a gente refletir em tudo que foi falado, rever esse vídeo novamente e ver como nós temos muito que aprender, como nós ainda somos crianças, como nós ainda somos bebês, que precisam dessa caminhada, desse crescimento para a gente entender melhor o Evangelho de Jesus e os nossos compromissos espirituais assumidos no mundo espiritual. E vamos fazer a prece de encerramento, né? Pedindo ao nosso Mestre Jesus, na sua infinita misericórdia, diretor do planeta, que nos auxilie na nossa caminhada, não só nós aqui, esse grupo tão pequeno, mas todo o planeta Terra, Senhor Jesus, todos os seus irmãos queridos, que o DNA divino do nosso Pai misericordioso faça valer em cada um de nós. Que a tua infinita misericórdia, que a tua infinita bondade penetre em nossos corações, nas nossas mentes. Nos ajuda, Senhor, a nos libertar das dores, dos sofrimentos que nos agemam, que nos vem nos complicando a nossa caminhada até o dia de hoje. Nos ajuda a ser um homem de bem, nos ajuda, Senhor, nos libertar de tanta coisa errada, de tanto sofrimento, que a tua infinita misericórdia possa estar em cada lar, em cada família, onde quer que se encontre um necessitado de luz, de paz, de harmonia, de saúde física, moral, espiritual, possa estar presente, acolhendo, amparando, Senhor Jesus, médico dos médicos, diretor do planeta, com a permissão de Deus, nosso Pai Senhor, pedimos a tua permissão para encerrar o nosso estudo da manhã de hoje, te agradecendo muito, gratidão é o que nós temos para falar nessa manhã, por essa grande oportunidade que aqui estamos tendo. Muito obrigada, Jesus, que assim seja.